Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Que alegria, que felicidade poder nos reencontrarmos novamente. Estamos de volta com o programa Espiritismo e Atualidades. E hoje o nosso tema é um tema muito propício, porque muitos de nós falamos a respeito dele e pouco de nós conhecemos realmente para quê e como devemos entender. Estaremos falando a respeito do perispírito. O perispírito, estaremos dando uma visão a respeito dele, de como nós estamos compreendendo a nossa participação aqui neste mundo encarnado e quais são as funções que ele tem, quais são as propriedades e por que nós estamos falando desse assunto. No meio espírita se comenta muito a respeito do perispírito. Muitas pessoas também ouvem falar sobre ele, mas é interessante aqui darmos uma pincelada para que possamos trazer alguns conceitos para todos. Então, nós já estamos aqui com a nossa equipe pronta, e estamos com a nossa convidada especial, a Núbia Polatti, e estamos aqui com o Alexandre também. Para nós abrirmos aqui esse nosso encontro agradável e pedimos a permissão para vocês nos deixarem adentrar aos vossos lares com uma prece para harmonizar este dia maravilhoso. Então, eu vou pedir para a Núbia fazer uma prece para nós, Núbia, para a gente estar abrindo esse programa. Sim, bom dia a todos. Eu convido os nossos amigos ouvintes a se unirem a nós em uma corrente de amor. Então, se for possível, para um pouquinho o que você está fazendo, respira calme profundamente, se desconecta um pouquinho do mundo ali fora, deixe que a espiritualidade benfeitora se aproxime, te trazendo serenidade, força física, força mental, que a espiritualidade te abasteça de coragem, de forças para lutar contra as adversidades do mundo, que levem embora todas as energias negativas, de rancor, de desânimo, transforme essas energias em energias de amor, de paz, de união. Faça-nos, Senhor, instrumentos da Tua vontade, que todos que de nós se aproximarem sintam a presença do nosso Mestre Jesus a guiar os nossos passos, que possamos levar aos nossos irmãos conhecimentos à luz da doutrina espírita, assim como um aconchego, um conforto espiritual, sempre que se fizer necessário. Que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva e que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Que maravilha. Como a Núbia abriu brilhantemente para nós os nossos trabalhos de hoje, com uma prece maravilhosa, harmonizando o nosso ambiente, nós vamos aproveitando aqui, mandando um abraço e agradecendo àqueles que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Primeiramente, vamos deixar um abraço carinhoso para o pessoal da TV Espaço Espírita, na figura do Dorival, que está transmitindo aqui este nosso programa, e todos os seus ouvintes e telespectadores, web espectadores, diríamos assim. Também o nosso abraço carinhoso e também para o Grupo Espírita Samaritano, na figura do Alan Toledo, do Paulo, uma casa espírita muito aconchegante, carinhosa, que está aqui, junto conosco. Então, vamos deixar aqui esse abraço muito carinhoso para eles e vamos abrir com a primeira pergunta aqui para o Alexandre, né, Alexandre? Alexandre, aquela pergunta que, para iniciar, é importante. O que é perispírito? Bom dia, Cido, bom dia, Núbia, bom dia, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Já começamos com a pergunta que acho que vai ajudar bastante gente a entender, né? Nós somos, segundo a doutrina espírita, quando a gente está encarnado, nós somos, de um modo assim resumido, nós não somos só o corpo físico, nós temos também o nosso espírito, que é imortal, que é perene, e temos um intermediário entre o espírito, que é muito sutil, que na verdade não é matéria, e o nosso corpo físico, que é matéria. Esse intermediário é o perispírito. Então, o perispírito, ele é como se fosse um envoltório
né, uma capa do espírito que permite, que faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. E ele é composto, né, pelo fluido, né, pela matéria do planeta em que a gente se encontra. Então, quando a gente tem o nosso perispírito criado, é utilizada a matéria daquele planeta, daquele orbe, né, em que a gente vai encarnar. Então, como ele tem uma matéria desse globo em que a gente se encontra, embora ela seja bastante, vamos dizer assim, purificada, ela seja muito sutil, né? O pessoal fala que é uma matéria quintessenciada, ela é tão sutil que a gente não consegue detectá-la com nenhum aparelho que a gente tem na nossa tecnologia terrena. Esse perispírito faz a ligação do espírito com o corpo físico. Ele é um intermediário, né? Ele seria como um tradutor, vamos dizer assim, daquilo que o espírito quer falar para o corpo físico e daquilo que o corpo físico percebe e quer passar para o espírito. Então, esse aí é o perispírito, Cido, de um modo bastante resumido. Ótimo, que maravilha. Vamos, antes de passar uma pergunta aqui para a nossa companheira Núbia, vamos deixar um abraço aqui para a Kátia Peli, que está conosco, que está nos acompanhando. Um abraço, Kátia. A Tânia Mara também aqui conosco. A Eunice Aracaki, mais uma companheira que está sempre conosco, nos prestigiando com a sua presença. Temos a Jacimone Gomes também aqui conosco. O João Luiz Baise, que daqui a pouco nós estaremos aqui conversando com ele. A Cida Noronha, um abraço, Cidinha, para você também. O João Guilherme também está nos acompanhando. Nós temos aqui um público repleto, bem seleto, viu, Alexandre? Viu, Núria? Nós estamos aqui com um pessoal maravilhoso nos acompanhando. E o Antônio Carlos Cassis também aqui conosco. É muito bom ter a participação desses amigos. Lembrando que esta pergunta que eu passei agora há pouco para o Alexandre foi da nossa querida companheira Dora. Um abraço, Dora. Muito importante as suas perguntas, a participação, tem sempre nos auxiliando e trazendo para nós aqui uma questão de estudar um pouco mais, né? Essas perguntas são maravilhosas. Núbia, nós temos mais algumas perguntas aqui, daqui a pouco eu vou passar dos convidados, mas primeiramente eu queria trazer uma pergunta para você de um web espectador nosso, que ele mandou uma pergunta pelo nosso WhatsApp, e ele coloca o seguinte: doenças podem guardar relação com o perispírito? Pode, mas não é como a gente... O espiritismo, infelizmente, ele está impregnado de crendices, né? Do jeito que se é perguntado, Cido, parece que assim, nossa, é um castigo. Quer dizer que se eu fumar, eu vou ter como castigo na próxima encarnação um problema, câncer pulmonar. Não, não é dessa forma. Mas sim, tudo que o corpo sente reflete no perispírito. Mas não é desta forma. A gente pode amenizar esses efeitos. De que forma? Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui muitíssimo dramático, né? O aborto. As pessoas falam assim, olha, conheço uma pessoa aí que não pode ter filho. Ah, certamente ela fez muitos abortos na outra encarnação. Pode ser? Pode, é uma possibilidade, mas existem inúmeras possibilidades para uma pessoa não ter filho. Essa é uma. Quando eu faço mau uso do meu corpo, eu sofro as consequências, porque isso, de certa forma, fica gravado. Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, viu, Cido? Tudo que eu sou espírito. Então, tudo que me acontece está gravado no espírito. O perispírito não pensa, o perispírito não sente, mas fica gravado no meu espírito, que, consequentemente, vai refletir no meu perispírito. Pegando esse exemplo do aborto, sim, vai ter uma disfunção ali no meu perispírito, mas, como eu falei anteriormente, eu posso reverter essa situação. Exemplo,
eu cometi um aborto, hipoteticamente, tá? Eu era adolescente, eu não tinha apoio da família, eu tinha uma situação bastante difícil, eu cometi um aborto. Então, agora, eu adulta, eu posso ajudar crianças órfãs, eu posso ajudar mamãezinhas que estão desamparadas, como eu estive no passado, eu posso ajudar um orfanato, e daí tem que ser no mesmo segmento, né, do erro que eu cometi? Não. O que tem que modificar é a tua energia, né, a tua essência espiritual, né? Então, dessa forma, eu já estou consertando, entre aspas, o meu perispírito, e talvez eu não precise sofrer com as consequências desse erro gravíssimo. Inclusive, a gente sempre fala, você fuma, você vai ter um câncer de pulmão. A gente já sabe que se eu começar a me recuperar rápido, né, o corpo vai regenerando, né, o pulmão vai regenerando, consequentemente, perispírito também. Então, Cido, não é uma fatalidade. Olha, vai sim causar um dano no perispírito. Causa dano? Causa. É fatal? É irreversível? Não. É isso que a gente precisa desmitificar aí no espiritismo, que é dado como uma sentença, uma fatalidade, né? E não é. A gente tem livre-arbítrio, a gente tem que assumir as responsabilidades, mas com fé e arrependimento sincero, a gente vai consertando o nosso perispírito, viu, Cido? Correto. Então, à medida que nós vamos evoluindo moralmente, a gente vai tendo a oportunidade de ter um perispírito mais sutil, né? Muito bom. Alexandre, antes de passar a pergunta para você, eu vou deixar aqui um abraço para o Romualdo, que está nos acompanhando, a Márcia também está nos acompanhando, a Tânia Mara, a Francisca Natoli também está aqui conosco, nos acompanhando, e conversando com os nossos amigos que estão nos acompanhando, podem encaminhar as suas perguntas para nós aí através do chat, que nós estaremos aqui, com certeza, muito felizes em recebê-las e respondê-las. Alexandre, a gente entende aí, do jeito que você colocou e foi colocado também, que a existência desse elemento, o perispírito, é um elemento intermediário entre o corpo físico e o corpo espiritual. O espírito e o corpo físico, entre eles existe um intermediário que é o perispírito, né? E nós sabemos que desde a antiguidade, 500 anos antes de Cristo, lá no Egito, já se acreditava na existência de um corpo espiritual, esse perispírito, que era denominado como Ka, né? Nós temos na Grécia filósofos que adotaram nomenclaturas, por exemplo, chamando o perispírito de veículo leve, de carro luminoso, de carro sutil da alma, né? Pitágoras dizia que o perispírito é a carne sutil da alma. E Paulo de Tarso, em suas epístolas, chama o perispírito de corpo incorruptível, né? Porque nós sabemos que o perispírito é um modelo organizador biológico. A pergunta que eu vou colocar para você é o seguinte: esse perispírito, ele sendo semimaterial, ele é diferente para as pessoas? Existe alguma diferença em grau de adiantamento moral ou não, e o perispírito é diferente, ou todos têm a mesma composição? Boa pergunta, Cido. O perispírito, fazendo uma comparação grosseira, que não é minha, né, que eu li em alguma das obras que eu consultei, vamos colocar assim, ele é como se fosse a impressão digital, ou a íris do olho, né? Para cada pessoa, o perispírito é diferente, né? O perispírito, pela composição, até é colocada pelos espíritos instrutores como sendo semimaterial, modo de dizer, porque é uma matéria quintessenteada, muito sutil, para que a gente, no nosso atual estágio de evolução, a gente perceba. Os espíritos mais evoluídos, para eles, o nosso perispírito ainda é bastante grosseiro, né? Ele tem uma composição ainda muito, muito mais próxima do nosso corpo físico do que do perispírito de um espírito evoluído, né? Então, e até você falou, né, me veio à mente aqui, uma das propriedades do perispírito, né, que é a unicidade, né?
é aquela questão dele ser único, né? Cada perispírito de cada um de nós é diferente, porque cada um de nós temos um grau de evolução moral que é diferente do outro, né? Então, conforme o perispírito está ligado aos dois planos, né? O plano material e ao plano espiritual. Então, ele sofre as influências genéticas. Quando a gente vai reencarnar, nós recebemos a matéria genética dos nossos pais e o perispírito aproveita dela. Mas, né, como você bem disse, do modelo organizador biológico, quando a gente reencarna, o perispírito, ele se liga, né, ao feto e ele dá, vamos dizer assim, ele é a receita de bolo, entre aspas, para aquele corpo se desenvolver. Ele que vai dizer como que vai se desenvolver aquele corpo, quais serão as características físicas que vai ter, mas as características morais, como a Núbia bem disse, né, elas estão guardadas no espírito. E o perispírito vai passar para a gente essas características morais também que a gente já é detentor. Então, quando a gente chega, como cada um de nós tem uma história diferente, tem uma vivência diferente, tem reencarnações diferentes, cada um de nós terá uma carga moral, uma carga física diferente. Consequentemente, ninguém é igual, nem física e nem espiritualmente. E o perispírito, por consequência, de cada um de nós é diferente também, Cido. Correto. Então, dependendo do estado evolutivo, nós temos uma composição mais sutil desse perispírito, já que é uma matéria, né? Perispírito é matéria também, só que é uma matéria mais sutil, né? Muito mais sutil que a matéria orgânica, que o corpo físico. Então, dependendo da evolução moral e espiritual, temos também a composição do perispírito diante do que nós estamos projetando, né? Núbia, eu tenho aqui uma pergunta da Salete. Um abraço, Salete. A Salete pergunta o seguinte, Núbia. Ela pergunta, quando nós fazemos uma cirurgia, nós retiramos alguns órgãos. Por exemplo, né? Eu faço uma cirurgia, eu vou retirar um órgão lá. Isso afeta o meu perispírito? Oi, Salete, essa é uma boa pergunta. Eu sou defensora da doação de órgãos, né? E daí eu vou te dar 2 parâmetros, 2 segmentos, Salete. Algumas pessoas espíritas, né? A gente está aqui num programa falando de espiritismo. Algumas pessoas falam, eu não dou órgãos, porque vai me fazer falta no perispírito. E eu vou te falar, Salete, será que essa não seria uma falta de caridade? Será que Deus deixaria uma pessoa sofrer por ter feito caridade, né? Então, eu sempre digo, olha, eu quero ter a oportunidade da minha última ação em vida, nesta encarnação, a minha última ação que seja de caridade, que seja doação de órgãos. Mas você me perguntou assim, vai causar, né, no meu perispírito, vai ficar marcado? Salete, a gente se importa muito com o que marca o perispírito, né? Tem gente que pergunta, e tatuagem? Tatuagem marca o perispírito? Olha que bobagem se preocupar com essa marca no perispírito. O que a gente precisa se preocupar mais, Salete, é o que marca o nosso espírito, né? O que marca o nosso espírito é realmente o que eu sou. Como o Alexandre falou agora há pouco, é o que eu vou levar para uma outra encarnação. É o que eu sou, e não o meu corpo. Então, essa é a minha visão sobre a situação de doação de órgão. Retirei um órgão. Será que na outra encarnação eu vou vir com um problema desses, né, neste órgão? Definitivamente não, porque o perispírito vai se moldar, conforme a Alexandre já explicou, e o Cido explicou também, numa nova encarnação. Ele vem com um registro do espírito de acordo com o que o meu espírito precisa, né? Então, eu vou até aqui falar mal de um cara que a gente ama, Chico Xavier, ele não doou os órgãos dele. Ele tinha um motivo, né? Ele falou, eu me doei em vida, e eu quero, né,
que o meu corpo fique intacto. Tudo bem, né? Tudo bem para todos nós, não tem problema. É uma decisão dele. A gente vai lembrar que todos nós encarnados, exceto Jesus, que ele não reencarnou, ele encarnou, né? Foi só uma encarnação. Todos nós somos falhos, todos nós estamos aprendendo. Então, tudo bem se a pessoa falar, não, eu não quero doar órgãos, tudo bem. Mas eu estou aqui como uma representante de doe órgãos, salve vidas, faça caridade. E eu gostaria muito que as pessoas se conscientizassem de que a sua última caridade nessa encarnação fosse dar vida a outra pessoa. Então, respondendo assim, resumidamente, Salete, vai causar um dano no meu perispírito? Vai causar ali uma marca que Deus não deixará que isso te faça falta. Tá bom, Salete? Obrigada pela participação. Fique com Deus. Vamos deixar aqui um abraço para a Sueli Porta, que está nos acompanhando também. Um grande abraço. E nós temos aqui um questionamento, o Alexandre, do Romualdo, dentro daquela questão que você colocou sobre o perispírito, né? E ele pergunta assim, né? Então, o nosso perispírito é único como uma impressão digital? A questão dele aí. É interessante dar mais uma explanadinha nesse aspecto aqui. Perfeito. Romualdo, essa pergunta que você fez, né? Realmente, cada um de nós tem uma impressão digital, né? Nunca é igual, nunca bate, né? Sempre tem um detalhezinho, né? Uma curvinha de uma das linhas da digital que é diferente da dos demais. Ela identifica, ela unifica, ela deixa único cada um. E o nosso perispírito, ela é desse modo, né? O nosso perispírito, ele tem essa capacidade, né? Por ele refletir o nosso estado, a nossa composição física e a nossa composição espiritual, né? A nossa bagagem material, genética de cada uma das encarnações e a nossa bagagem espiritual de todas as nossas encarnações, você nunca vai encontrar duas pessoas que tenham tido as mesmas vivências, que tenham tido as mesmas experiências e que estejam no mesmo patamar de evolução. Então, o perispírito realmente ele é único para cada um de nós. Cada um de nós tem um perispírito diferente dos demais, né? Acho que essa era a dúvida do Romualdo. Se faltou alguma coisa aí, Sidor, por favor. Correto. Maravilha. Vamos deixar aqui um abraço para a Monique. A Monique está conosco aqui nos acompanhando, a Cecília Gonçalves também. E a Monique ela faz um comentário aí muito bom. Aí. Eu gostaria que o Alexandre colocasse aí na tela para a gente aí, o comentário da Monique. É muito interessante aí. Ela está junto conosco. Aí a Núbia incentivando doações de órgãos, isso é muito bom, né? Isso é muito bacana, né? Estarmos aqui realmente nesse momento falando sobre isso. E nós vamos trazer futuramente um programa sobre doação de órgãos. É um bom tema, viu, Núbia? Muito bem colocado, acho que é importante a gente abordar isso também. Acho que cabe bem para nós aqui, para a gente estar conversando sobre isso. Ô Alexandre, poderíamos trazer o nosso convidado especial agora para fazer uma pergunta? Vamos lá. Então vamos lá, vamos trazer o nosso querido amigo. Bom dia, amigos. Bom dia, João Luiz, bem-vindo. Muitos esclarecimentos, muito obrigado. Mas aproveitando, eu queria ter um pouquinho mais de esclarecimentos, que eu acho que muitas pessoas vão querer também um pouco mais. Então, a minha pergunta é o seguinte: qual é a função do perispírito e quais são as suas propriedades? Eu sei que é uma pergunta muito complexa, muito longa, né? Mas se vocês puderem me dizer sinteticamente, mais resumido possível, para que a gente possa começar a entrar nesse programa, nessa entendimento. E quem sabe no próximo CID eu fazer um programa só de quais são as propriedades e quais são as funções dos perispíritos. Muito obrigado, gente. Bom programa para vocês aí. Obrigado, João. João, eu posso passar aqui para a Núbia essa pergunta? Pode, por favor. Então tá bom, Núbia, fique à vontade. Está sem microfone, está desligado, Núbia.
é que aqui no meu bairro, principalmente de sábado, passa o carro do ovo, o carro da pamonha, é uma barulheira. É assim mesmo. Aqui vende-se de tudo. Vamos dividir essa questão aí? Alexandre fala um pouco, eu falo um pouco. Para que serve o perispírito? Né? Vamos popularizar. Para que serve perispírito? Eu já tenho espírito, tenho corpo, para que o perispírito? Olha, vamos falar assim em linguagem para ficar bem clara. O corpo é um amontoado de carne. Um corpo sem o espírito é um amontoado de carne. O espírito sem o corpo, ele não consegue se expressar. Só que o espírito é uma energia, o corpo é matéria, né? Está distante um do outro. Então, precisa de um intermediário, né? Esse intermediário é o perispírito. O Cido já falou para a gente, ele falou, perispírito é matéria. Então, é uma matéria bastante sutil, bastante fluídica, né? Então, o corpo é matéria palpável, tangível, só que não consegue se expressar. Espírito é a sede da inteligência. O meu corpo ele não é orgulhoso, o meu corpo não é invejoso, não. O meu espírito que é. O meu espírito não sente dor, não sente fome, não cansa, né? Tudo isso para fazer essa ligação entre essas coisas tão opostas, né? É necessário um intermediário, que é o perispírito. Ele é a minha semelhança, né? Ele é como eu sou. Então, funciona mais ou menos assim. Quem pensa é o meu espírito. Lembra que eu falei que o meu corpo sem espírito é um amontoado de carne? O meu espírito pensa, manda o comando para o meu perispírito, que ele está ali de intermediário, ele é semimaterial, né? Ele manda para o meu perispírito manda para o corpo. Acontece o contrário também. O meu corpo me machuquei, doeu. Ele manda esse comando para o meu perispírito e o meu espírito reconhece. Espírito não tem dor, né? Mas ele reconhece, e o meu espírito, como é a sede da inteligência, vou dar um exemplo. Me queimei na panela. Isso rapidamente é mandado informação perispírito para o espírito, como o espírito que pensa, fala, opa, tira o dedo, né? Tá queimando, querida, tira o dedo. Então, assim, se ficar alguma dúvida, manda aí para a gente que a gente fala. O perispírito, ele é o intermediário, ele faz a comunicação entre corpo, que é a matéria, e espírito. E daí eu vou pedir para o Alexandre falar as 18 propriedades do perispírito. E se o Alexandre me permitir, depois eu quero falar uma coisa legal sobre a retração do perispírito. Manda lá, Alexandre. Vamos tentar, né? Como a Núbia disse, né? O perispírito ele tem 18 propriedades, né? Vamos dizer assim. Mas deixar bem claro que assim, né? Essas propriedades, a gente estudando, procurando, pesquisando, eu achei um livro muito bacana, que é de um autor que chama Zalmino Zimmermann, né? O título do livro é Perispírito. E o Zalmino Zimmermann, que é um pesquisador que se aprofundou muito, né, que tem muita experiência, muita capacidade, muito conhecimento do assunto, ele relacionou 18 propriedades, mas ele deixou claro o seguinte, essas 18 propriedades, elas são do perispírito de um ser humano, de um espírito encarnado, no patamar atual de evolução que se encontra a nossa humanidade aqui na Terra. Então, existem perispíritos de seres menos adiantados que nós, que teriam menos propriedades, e espíritos mais adiantados que nós, que teriam inúmeras outras propriedades, mas que a gente ainda não pode falar, porque a gente não tem como, né, acessar, como ter contato com esses perispíritos para poder definir. E muitas vezes, até por falta
de conhecimento nosso, né? O próprio Livro dos Espíritos ele traz essa informação. Os espíritos instrutores mais adiantados, eles não conseguem passar para a gente o conhecimento, porque a gente não consegue, a gente não tem palavras para definir aquilo, né? Mas, voltando aí às propriedades do perispírito, nós temos a plasticidade, né? Eu vou citá-las todas, mas não vou entrar em pormenores, e aí vocês, nossos amigos webespectadores, se tiverem alguma curiosidade, vocês podem perguntar para a gente, mandar pergunta aqui nos comentários do Face, tá? Então nós temos plasticidade, densidade, porosidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, temperatura e odor. Essas são as 18, né, as 18 propriedades que o perispírito tem, né, e que a gente falou. Uma delas vocês já ouviram, a gente já comentou, que é a unicidade, né, e que aí entra na função individualizadora do perispírito, né, função individualizadora e a propriedade é a unicidade, né? A ideia não é confundir, tá? A ideia é simplesmente passar para vocês quais são, e vocês tendo dúvida a respeito de alguma delas, por favor, vocês perguntem para a gente aí, porque senão a gente vai ficar aqui, como eu disse, né, fora do ar, nós vamos ficar aqui várias encarnações e não vamos conseguir explorar todas. Cido. Legal. E é interessante, né, Alexandre, aproveitando aí, já que você deu uma visão para nós aí a respeito das propriedades, é interessante colocar que nós temos também a função instrumental. O perispírito tem 18 propriedades e tem também a função instrumental, isso ele tem a função instrumental, são 4 funções, tá? 18 propriedades, 4 funções. Então, ele tem a função instrumental, a função individualizadora, né? Ele tem a função organizadora e a função sustentadora. Como você bem disse, mais para frente nós podemos abrir cada uma delas e conversar sobre elas. Agora eu queria trazer uma pergunta para a Núbia. É uma pergunta da Dora, uma pergunta muito importante, importantíssima essa pergunta. Núbia, vamos aqui. Como o perispírito age sobre a matéria? Oi, Dora, obrigada pela participação, viu? Dora, o perispírito, como a gente já falou aqui, ele não pensa, né? Ele age de forma, através do pensamento do espírito. É o espírito que pensa, manda o comando para o perispírito transmite para o corpo. Então, é mais simples, essa situação é mais simples do que está parecendo. É que é tanta informação, né, Dora, que a gente acaba se perdendo um pouco. Mas, assim, para te responder de forma muito simples, como o perispírito age, transmitindo a informação do espírito. E como ele é matéria, de uma matéria mais sutil, é óbvio. Como ele também é matéria, ele tem fácil acesso ao corpo, à matéria. Então, é simples assim, Dora. Alexandre, tem alguma coisa a acrescentar nessa informação para a Dora? Ô, Núbia, eu só gostaria de colocar, embora acho que até já fuja daquela coisa superficial, né, daquela coisa primária, mas assim, quando a gente reencarna naquela função organizadora que o Cido falou, né, e que eu tinha falado alguma coisa antes, o perispírito, quando há a concepção, quando o espermatozoide penetra a capa do óvulo e fecunda aquela célula, o perispírito, a partir daí, ele já começa a se ligar a esse embrião, né, a essa célula que já está fecundada. E ele vai se ligando molécula a molécula a cada uma dessas células que vão sendo, né, conforme elas vão se bipartindo, né, conforme existe essa divisão, ele vai se ligando uma a uma. Aí começa o processo de ligação do perispírito com o corpo físico. Então a gente ainda está desencarnado,
existe a fecundação, o perispírito já começa a se ligar, né? Isso aí sempre com o auxílio da espiritualidade, porque a gente ainda não tem, né, o conhecimento, a capacidade para lidar com isso aí sozinho, e começa a se ligar. Então, dentro do que a Núbia falou, né, vamos colocar assim, fica muito fácil, porque o perispírito é matéria e se encontra ligado molécula a molécula ao corpo físico da gente. Então facilita, né? Vamos colocar assim, não é essa, né? Não seria um comparativo grosseiro, e não é isso aí, né? Mas a gente seria como, vamos dizer assim, né? Uma marionete. Fios, né? Inúmeros fios ligando em todas as moléculas do nosso corpo, por isso que o perispírito consegue transmitir e receber tudo isso tão bem, né? Não tem aquele viés depreciativo, tá? De marionete, de ser manipulado, não, de jeito nenhum, né? O corpo físico, como a Núbia disse, ele é carne, ele não pensa, ele é um aglomerado de células, ele precisa de precisa de alguma inteligência, que é o espírito, para atuar sobre ele. Como? Pelo perispírito, que é intermediário entre um e outro, né? Acho que é só isso aí que eu queria colocar. Perfeito, achei a tua complementação perfeita para ficar claro. E daí me fez lembrar, quem ainda não leu Missionários da Luz, recomendo fortemente, né? Porque conta todo esse processo. E daí vou contar uma curiosidade sobre perispírito. Raciocinem aqui comigo. Eu tenho lá, quando eu desencarno, eu tenho um perispírito semelhante à minha última encarnação, assim que eu desencarno. Depois eu posso moldá-lo, mas eu tenho esse perispírito. Eu vou reencarnar, Alexandre. Daí o Alexandre falou, vai ligando ali, célula com perispírito, mas daí é esse meu perispírito, né? Essa imagem, não é a imagem de um feto. Olha que interessante. Voltamos às propriedades do perispírito, da retração, né? Quando eu me ligo à minha mãezinha biológica, eu ainda estou assim, né? Da minha última encarnação, porque a gente tem laços, não só biológicos, né? A gente tem laços espirituais. Só que naturalmente, o meu perispírito vai se moldando, uma das propriedades do perispírito, se moldando no formato de um feto, que vai se desenvolvendo, vai se transformando em um bebê. Olha que obra divina, na mais pura beleza que é a reencarnação. Leiam a reencarnação do Segismundo no Missionários da Luz. Essa parte de retração do perispírito é lindo, muito bonito. Leiam, Cido. Muito bem colocado. É muito bom mesmo a gente perceber que na doutrina espírita nós temos várias obras aí, André Luiz e tantos outros, que traz muitos esclarecimentos, né? E essa parte é muito, muito boa para ter um entendimento. Cido. Vamos deixar aqui um abraço, antes só um minutinho, Alexandre. Deixar um abraço aqui para o Antônio Luiz Souza, que está conosco, que está nos acompanhando, muito bom. Fique à vontade para fazer a sua pergunta também, se assim o desejar, Antônio, e convido novamente os participantes para enviar perguntas para nós. São muitas perguntas que temos, mas nós ficaremos felizes em responder as suas também. Pode completar, Alexandre, fique à vontade. Não só complementando esse raciocínio anterior, né, da Núbia, e o meu também, um exemplo grosseiro também, é assim, vamos colocar, né, o corpo é aquele aglomerado de células. Vamos colocar assim, é um computador. O espírito é a inteligência, é o programa, né? É o software. E tem que... Perdão, aí eu fiz um raciocínio errado, eu vou refazer. O computador é o corpo físico. A gente, né, a inteligência, o operador, né, a pecinha que fica atrás do teclado, é o espírito, é a inteligência que comanda. E o programa é o perispírito, ou seja, eu falo o que eu quero que o computador execute através do programa. É um comparativo grosseiro, mas para tentar colocar alguma referência para os nossos amigos aí, Cido. Ótimo, maravilha, isso mesmo. O Alexandre, vou mandar uma pergunta agora para a Núbia e depois para você, mas primeiro vamos lá para a Núbia. Núbia, os animais têm perispírito? Essa pergunta é da Salete. Ah, Salete, como eu amo os animais, como eu amo.
Claro que tem, Salete. É claro que eles têm. Os animais, eles possuem um princípio inteligente. Ah, então eles têm espírito. É um princípio inteligente, né? O que é espírito? Um princípio inteligente. Então, é bastante rudimentar, mas sim, animais têm perispírito, Salete, de acordo com a constituição física dele, né? Exatamente igual. Tanto é, Salete, que quando os animais desencarnam, o processo é parecido com o nosso. Eles desencarnam, vem uma equipe fazer o desligamento de corpo e perispírito. Esse perispírito vai ser refeito, não tem, a gente não vai lá para uma colônia, porque para o umbral nós não vamos não, né, Salete? Estou brincando. Mas a gente não vai se refazer o perispírito. Eles também, essa equipe faz o desligamento do perispírito do animalzinho, ele é refeito rapidamente e ele reencarna rápido. Sabe por que, Salete, ele reencarna rápido, o animal? Porque nós, seres humanos, temos provas e expiação. Rapidamente, o que é prova? É aquilo que eu escolhi para a evolução do meu espírito. O que é expiação? É aquilo que eu estou resgatando uma dívida pretérita. Os animais não têm expiação, porque como um princípio inteligente muito rudimentar, ele não tem o livre-arbítrio de escolher a reencarnação, né? Então, ele só passa por provas. Não tem aquele animalzinho que, esses dias frios, ele está na rua. O meu gatinho está aqui tomando sol. Já comeu, tomou leitinho, né? Então, eles não passam por expiação. Eles passam por provas que faz com que esse princípio inteligente vá se melhorando, né? Vá melhorando e vai atingindo graus evolutivos maiores. Então, a resposta para a tua pergunta é sim, claro. Obrigada, Salete. Aproveitando essa pergunta aí, a resposta da Núbia, vou lembrando aqui os nossos amigos, os nossos telespectadores, os web espectadores, na realidade, que a Núbia falou aqui a respeito dos animais, uma pergunta muito interessante aqui da Salete, e lembrando que em setembro, no dia 18 de setembro, nós estaremos fazendo um ano aqui desse nosso programa. Então, nós vamos ter uma programação especial, viu, Núbia? Você já convidada também, como todos. Nós teremos a Irvênia Prada aqui conosco, falando sobre os animais, tá? Então, desde já deixo um convite para todos. Nós vamos estar vinculando na nossa página essa chamada para esse programa especial. E a doutora Irvênia Prada ela vai estar aqui esclarecendo muitas coisas para nós aqui. Então, teremos aqui um programa especial de mais ou menos 1h30 por aí. Nós vamos dar uma estendidinha nesse programa, que ela, de início, estará trazendo resumidamente uma palestra sobre os animais e depois nós vamos abrir para as perguntas de todos os espectadores e também de quem vai compor aqui a mesa aqui, tá? Então, já lembrando, nós teremos aí um dia muito especial com a doutora Irvênia Prada aí, no nosso aniversário de 1 ano aqui da rádio. Alexandre, uma pergunta aqui para você. E essa pergunta que nós vamos fazer aqui é da Salete, tá? Da Salete não, perdão. Do João Luiz. Quando perdemos a vida corporal, o perispírito também se extingue? É assim, desencarnei, o que acontece com o perispírito? Vamos lá. Não, estava fazendo a colocação da pergunta aqui. Quando perdemos a vida corporal, o perispírito também se extingue? Não, né? O nosso corpo físico, ele é utilizado a cada encarnação é um corpo físico diferente e ele é composto pela matéria, né? Através do fluido universal que banha a Terra, é retirado dali,
desse fluido cósmico é pego esse fluido cósmico que é constituído o nosso corpo físico, né? Então até a gente lembra daquela famosa lei da física, né, que nada se perde, tudo se transforma. No corpo físico acontece isso, né? Só que o perispírito ele não se extingue, né? O perispírito, esse envoltório que é chamado do espírito, que é chamado de corpo espiritual, perispírito, psicossoma e tantos outros nomes que são dados, né? Corpo espiritual, né? Que o apóstolo Paulo colocou, ele não se extingue, ele não acaba, ele não se perde, tá? Ele continua sendo o mesmo. O que acontece é que quando a gente desencarna, o corpo físico ele é decomposto, mas o nosso perispírito e o nosso espírito, eles são preservados. O espírito, ele é imortal, ele foi criado e não vai ter fim. E o perispírito acompanha. O perispírito, esse envoltório do espírito, ele acompanha. Ou seja, quando a gente desencarna, o corpo físico vai embora, a Terra absorve, né, tudo que a gente tem nele é utilizado para outras finalidades. O perispírito, ele permanece, ele não tem perda alguma. Ele será utilizado pelo nosso espírito desencarnado, né? Ele será o corpo espiritual. Então, quando o espírito precisar de se comunicar, né, no nosso atual grau de evolução, quando a gente precisar se comunicar com outro espírito, precisar fazer algo, né, esse corpo espiritual, o perispírito, ele vai continuar exercendo essa função instrumental, né, que foi falada pelo Cido, né, vai servir de intermediário entre o espírito e o outro que a gente deseja ter algum tipo de atividade, algum contato, né. Basicamente é isso, perispírito nunca será extinto, ele vai continuar acompanhando. O que vai acontecer é que conforme o grau de evolução, ele vai se tornando tão sutil, tão sutil, tão sutil, que a impressão é que não existe, mas ele está lá. Ótimo, maravilha. Núbia, a Salete faz mais uma pergunta, e ela pergunta o seguinte: se em uma encarnação nós ocupamos um corpo físico feminino, se formos mulher e reencarnarmos como homem, como fica a memória do nosso perispírito? E nós sabemos que nós podemos reencarnar tanto como homem como mulher. E o perispírito, como que ele se comporta nesse caso? Sim, Salete, ele é moldável, né? Sabe todas aquelas propriedades que o Alexandre relatou para a gente? Uma delas é ser moldável, ou seja, eu moldo de acordo com a minha encarnação. Eu moldo, inclusive, Salete, de acordo com a minha vontade. Vou te dar um exemplo. Quando eu desencarnei, e agora, como disse o Cido, e agora, né? Eu chego lá com essa aparência. Mas daí eu encontro, por exemplo, minha família de uma outra encarnação. Eu vou me afinizando com aquelas pessoas e sinto a necessidade de moldar o meu perispírito de acordo com aquela outra encarnação. Posso, né? Eu posso, inclusive, Salete, você já deve ter visto relatos ou até mesmo já aconteceu com você. Poxa, eu vi o espírito da minha avó e ela estava tão bonita, ela estava mais jovem. Quando ela estava aqui encarnada, ela andava mancando, mas quando eu a vi, ela não estava mais, né? Sabe o que acontece? A gente molda o nosso perispírito conforme a nossa vontade. E daí, Salete, eu vou deixar algumas pessoas com medo, hein? Uhum. É possível. Nossa, eu vi um espírito, ele era tão feio, ele tinha chifre, ele tinha rabo, ele tinha umas asas pretas. Pode. Ele moldou o perispírito, ele não é daquele jeito, ele não é. Ele fez aquilo para te assustar. Conseguiu, né? Ele consegue. Mas ele não é daquele jeito. A forma dele é a forma humana. A gente vê relatos de pessoas no umbral relatando que eram disformes, que eram cabeça grande, sei lá, Salete. Eles são assim? Não, eles não são. Mas eles se moldaram assim diante da tristeza, do arrependimento, né? Então, sempre, Salete,
Você fez uma pergunta muito simples e eu já fui longe, né, amiga? É quando estou mulher, né? Eu não sou mulher, porque o espírito não tem sexo. Estou mulher, vou reencarnar como homem. Muito fácil. Eu já pego ali o molde de Brad Pitt, de David Beckham, né? Que é bonitão, já reencarno lindo. Não é bem assim. A minha complexão física será de acordo com a necessidade do meu espírito. Então é facinho eu moldar para estar homem, viu, Salete? Obrigada pela companhia, querida. Nós estamos aqui com 50 minutos, quase chegando ao final, mas cabe mais umas perguntinhas aqui. Mas vamos mandar aqui um abraço aqui para o Dorival Estrela, que está nos acompanhando da TV Espaço Espírita. Né, Dorival, um grande abraço. Nós temos também a Maria do Socorro nos acompanhando. Eu tenho uma pergunta aqui, que é do nosso web espectador, que ele pergunta o que é o duplo etéreo. Eu vou passar para o Alexandre, mas vou aproveitar também e colocar nessa pergunta uma outra pergunta, que é um questionamento do Antônio Luiz Souza, que está nos acompanhando, e ele fala o seguinte: nas obras de Allan Kardec não fala de duplo etéreo, e hoje em dia se fala, então ele quer entender essa questão. E aí eu gostaria que o Alexandre trouxesse para ele isso, e depois eu vou até falar a respeito de Allan Kardec, que nas obras do Allan Kardec, de que forma que ele coloca a questão do perispírito para a gente, tá? Então, fique à vontade para explanar aí, Alexandre. Obrigado, Cido. Então, eu vou falar de um modo resumido, né? Não vou procurar não me aprofundar muito. O que acontece? Quando a gente encarna, a gente tem recebe, vamos colocar assim, né? Uma carga de energia para a gente poder ter a nossa vivência aqui. Então, cada um, né, tem a sua, entre aspas, a sua bateria, né? E essa bateria é carregada com uma carga diferente para a gente, conforme as nossas necessidades, conforme os nossos méritos, conforme, né, a Núbia falou aí em provas e expiações que a gente tem que passar por aquela encarnação, a gente recebe uma carga na bateria. Essa bateria, né, ela fica entre o corpo físico e o perispírito, e ela é chamada de duplo etérico ou duplo etéreo. Né? Tem outros nomes também, mas basicamente é isso, né? Essa bateria, né, ela pode ser recarregada, tá? Mas como que ela pode ser recarregada? Como a Núbia bem falou, através de boas ações voltadas para o bem, através da nossa alimentação, principalmente através da respiração, né? Então, quando a gente fala em duplo etérico, a gente fala de modo grosseiro, para que a gente possa passar para quem ainda não teve um contato maior com a doutrina, seria essa carga, essa bateria que a gente tem para que durante a nossa existência a gente possa ter o nosso corpo físico mantido, né? É como qualquer aparelho, que precisa de energia, a gente também precisa. E a gente absorve essa energia, em princípio, né, desse duplo etérico, quando a gente está encarnando aquele processo de formação, né, do feto, a gente utiliza também, né, a carga energética da nossa genitora, da nossa mãe, né, daquela que está gerando a gente, e durante a nossa vida a gente vai praticando atos que vão promover um desgaste da bateria. Se eu coloco, né, o aparelho, entre aspas, né, fazendo um comparativo, se eu exijo demais, consome mais bateria. Se eu trato mal, se eu fumo, se eu bebo, se eu uso drogas, se eu não durmo direito, gasto mais bateria. Eu posso repor? Posso. Como? Através de bons atos, através de boas atitudes voltadas para o bem e, né, principalmente através da nossa alimentação e através da respiração, né, procurando sempre respirar corretamente, que a gente não sabe respirar, né, mas isso aí é tema para outra oportunidade, e a qualidade do ar que a gente respira. Mas, né, a gente tem vou citar rapidamente um caso que está na doutrina espírita. Quando a espiritualidade superior vê que eu estou agindo de um modo bom e que aquilo pode ser aproveitado em proveito meu e da humanidade, eles podem dar vamos dizer assim, uma carga extra na minha bateria. Exemplo, Chico. Chico, ele teria um desencarne anos antes,
né, por conta de questões que ele trouxe já de outras encarnações, né, que afetam a parte física, e pelo trabalho que ele vinha desenvolvendo, a espiritualidade se reuniu, pediu permissão, foi autorizado que ele recebesse essa carga extra na bateria. Então, rapidamente, Cido, é esse o conceito e a finalidade do duplo etérico. Só me permitindo um pouquinho, Alexandre, de fazer mais uma explanação rapidinha. Realmente, Allan Kardec, na obra da Doutrina Espírita, não falou diretamente do duplo etéreo, mas ele faz alguns comentários que nos levam a entender essa relação, tá? Nós temos, por exemplo, aí outras obras, como André Luiz, ele fala sobre essa questão, principalmente no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala sobre isso. Então, nós temos muitos autores da questão da doutrina espírita que falam sobre isso, né? Mas eu vou pedir a licença para ler aqui um trecho do livro A Gênese, onde Allan Kardec fala sobre isso. Na realidade, ele não se expressa de uma forma direta em relação ao duplo etéreo e perispírito, mas ele nos leva a entender que ele fala sobre isso. Ele coloca assim, está lá no capítulo 11, no item 11, tá? Ele coloca assim: para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa-lhe desta forma e completa o organismo, à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece as matérias, cabe a ele empregá-la. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou, se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que raças primitivas. Deste modo, igualmente, se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços de fisionomia nas linhas do corpo. Então, Kardec, lá no livro A Gênese, traz para nós esse entendimento, né? Então, quando nós colocamos assim, mas Allan Kardec não fala isso, então a gente precisa ler, entender o que está sendo transmitido. Vamos lembrar que Allan Kardec, ele traz para nós na compilação várias informações em todos os livros aqui da compilação da doutrina espírita. Então, a gente vai entendendo, vai compreendendo o que ele estava passando para nós, e a nossa inteligência vai se abrindo para compreender cada vez mais. E por isso nós temos outras obras aí complementares, André Luiz, nós temos aí mentores maravilhosos que nos trazem informações como Joana de Ângeles, né, mentora de Valdo Pereira Frank Nosso. Nós temos aí o Emmanuel, né, que também é mentor espiritual do Chico Xavier. Nós temos vários outros aí que nos trazem esse conceito. Ô Cido, pode falar. Só rapidinho, ó. Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina, item 2, vai achar lá a respeito de princípio vital e fluido vital. Só para complementar essa informação, né, que a doutrina traz, não, embora não com aquele nome, mas traz a informação também. Excelente. Bom, como nós estamos com o nosso horário já chegando ao final, eu vou pedir aqui para a Núbia as considerações finais da Núbia e logo a seguir do Alexandre. Está sem microfone, Núbia. Me desculpem. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui estudando com vocês, porque sou uma estudante do Espiritismo. Para mim é uma honra aprender com o Alexandre, com o Cido, com os nossos amigos ouvintes que nos fizeram companhia, nos emanando essa energia boa, esse amor. Beijo, Antônio Luiz, por estar aqui com a gente. Que possamos ter um fim de semana maravilhoso, que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva e que Deus nos abençoe. Bom, com a licença do Cido da Núbia e dos nossos amigos telespectadores, agradecer pela oportunidade, né? A Núbia falou que aprende com a gente, mas assim, né? A gente aprende sempre, né? Eu digo por mim, né? As perguntas, os comentários que a Núbia faz, que o Cido faz, tudo aquilo que a gente recebe de informação, né, é sempre nova, sempre tem alguma novidade, mesmo que não seja uma informação nova, ela foi feita uma leitura diferente dela, então chega para a gente a informação de um outro modo. Eu agradeço aos nossos amigos espectadores, desejo a todos um excelente final de semana e que fiquem na paz do Mestre Jesus até uma próxima oportunidade, aí, se Deus quiser. E com certeza Deus quer. Vamos, antes de finalizar, deixar o nosso abraço para a Vera Moura, que está conosco, a Márcia também, o Antônio Luiz, um abraço para o Antônio Luiz, né, todos esses nossos companheiros. E, mais uma vez, lembrando que um abraço muito carinhoso aí para os ouvintes, aqueles que acompanham essa transmissão através da TV Espaço Espírita, né, Dorival, e o Grupo Espírita Samaritano.
Paz e luz a todos, que o Senhor Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre, e que possamos ter, neste momento, a paz espiritual que tantos almejamos. E nós estamos aqui muito agradecidos, e lembrando que no próximo sábado, às 10 horas, estaremos retornando com um novo programa. Um grande abraço, muita luz.